Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje no Psicologicamente Falando são as perturbações de pânico. Na semana passada falámos acerca dos ataques de pânico. No entanto, estes podem ocorrer sem que exista necessariamente um diagnóstico de perturbação de pânico. As perturbações de pânico atingem cerca de 2-3% da população, normalmente ocorrem em adultos e adolescentes entre os 20 e 24 anos e é mais frequente ocorrer em mulheres relativamente aos homens. Tal como falámos na semana passada, um ataque de pânico é um pico abrupto de ansiedade ou um medo, desconforto intenso, em que existem vários sintomas físicos e a nível cognitivo. Na perturbação de pânico, estes surgem de uma forma recorrente, ou seja, mais do que um episódio, e inesperadamente. Frequentemente ouvimos os pacientes a dizer que o ataque de pânico surgiu do nada, sem mais nem menos, que estavam calmos a realizar as suas atividades de vida diária, por exemplo, a ver televisão, no telemóvel ou a almoçar, e tiveram este ataque de pânico. Também podem ocorrer ataques de pânico noturnos, ou seja, em que a pessoa acorda efetivamente num estado de ataque de pânico, o que de facto é difícil de se experienciar. E estes ataques de pânico são então seguidos de pelo menos um mês com uma preocupação persistente ou um medo acerca das consequências negativas que estes ataques de pânico podem ter. Muitos pacientes reportam ter então este medo de, por exemplo, perder o controlo, enlouquecer, e frequentemente existe o medo de morrer, de ter um ataque cardíaco. Também pode ser seguido por mudanças desadaptativas, ou seja, um conjunto de evitamentos que a pessoa faz no sentido de tentar evitar que ocorram estes ataques de pânico. Frequentemente, a pessoa evita realizar, por exemplo, atividade desportiva, porque associa então este aumento do batimento cardíaco a um desencadear de um ataque de pânico. Muitas vezes também evitam sítios onde tenha ocorrido um ataque de pânico. Por exemplo, se tiverem tido um ataque de pânico no autocarro ou no shopping, evitam estes locais com medo que voltem então a ter um ataque de pânico. De facto, também é comum existir um diagnóstico até comórbido entre a perturbação de pânico e a agorafobia. A agorafobia é um medo ou um evitamento de situações em que a fuga possa ser difícil ou que não haja ninguém que me possa ajudar, não é? Que a ajuda possa estar indisponível se eu tiver sintomas, por exemplo, de ataque de pânico. A pessoa passa a ter então frequentemente pode ter receio de espaços abertos, como praças e mercados ao ar livre. Também pode ter receios de locais fechados, como lojas, cafés. Pode ter receios de multidões, transportes públicos ou de estar sozinho, fora de casa. Normalmente a pessoa com agorafobia evita, portanto, algumas destas situações que tenha receio, ou quando a faz-los com um grande nível de ansiedade ou requer ajuda ou o acompanhamento de um amigo e familiar para as realizar. A perturbação de pânico também surge maioritariamente em comorbilidade com outras perturbações de foro mental, como por exemplo quadros de ansiedade e também muito associado a quadros depressivos. Para a semana, então, vamos abordar a etiologia do pânico e alguns fatores de risco, bem como o tratamento deste tipo de perturbação. O meu nome é Helena e até para a semana aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho.